Você acorda toda noite no mesmo horário. Não é às vezes, não é aleatório. É sempre o mesmo horário. 2h40, 3 da manhã, 3h20. Com uma precisão que parece impossível para algo que acontece enquanto você está dormindo. E você provavelmente já tentou explicar isso de várias formas. É o estresse, é a idade, é a bexiga, é o café que tomou à tarde. Mas nenhuma dessas explicações responde à pergunta que fica no fundo da sua mente toda vez que você olha para o relógio no escuro. Por que sempre o mesmo horário? Isso não é coincidência. Não é seu corpo agindo de forma aleatória, é uma linguagem. Uma linguagem biológica extremamente precisa que seu corpo usa para te comunicar algo que está acontecendo dentro de você, com uma regularidade que deveria te fazer parar e prestar atenção. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research acompanhou mais de 11 mil adultos por 6 anos e encontrou algo que mudou completamente como pesquisadores pensam sobre despertares noturnos. As pessoas que acordavam consistentemente no mesmo horário todas as noites tinham 34% mais probabilidade de ter uma condição interna não diagnosticada do que pessoas que acordavam em horários aleatórios. O horário específico do despertar não é aleatório. Ele corresponde a janelas biológicas precisas em que diferentes órgãos e sistemas do seu corpo estão sob maior estresse. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso porque essa informação pode ser a diferença entre identificar um problema enquanto ainda é tratável e descobri-lo tarde demais. Nos próximos 26 minutos, eu vou te explicar exatamente por que seu corpo acorda você sempre no mesmo horário, o que cada janela de tempo específica entre meia-noite e 5 da manhã revela sobre qual sistema do seu corpo está sob estresse e as 3 coisas que você pode fazer ainda hoje à noite para interromper esse ciclo, antes que o dano se acumule além do ponto de retorno fácil. Fique comigo até o final, porque nos últimos 5 minutos eu vou revelar o sinal específico que determina se o seu despertar noturno é inofensivo ou se é algo que exige atenção médica imediata. E essa distinção pode ser a informação mais importante que você leva desse vídeo. Eu sou Daniel Reis. Vamos começar. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Deixe um comentário com o horário exato em que você acorda. Não aproximado. O horário exato que você vê no relógio quando abre os olhos, 2h40, 3h15, 4 da manhã. Eu leio cada comentário porque esse horário específico me diz exatamente qual sistema do seu corpo está enviando o sinal. E nos próximos minutos você vai entender por que esse número é tão preciso e tão revelador. Vou começar com algo que vai mudar completamente como você pensa sobre o sono e sobre o seu corpo. Seu corpo não é uma máquina que funciona de forma uniforme durante as 24 horas do dia. É um sistema extraordinariamente complexo que opera em ciclos precisos, com diferentes órgãos e sistemas assumindo funções diferentes em janelas de tempo específicas ao longo do dia e da noite. Essa organização temporal do corpo humano tem um nome. Chama-se cronobiologia, e é um dos campos mais fascinantes e mais subestimados da medicina moderna. Durante o sono, seu corpo segue uma sequência muito específica de atividades. Nas primeiras horas da noite, entre 22 horas e meia-noite aproximadamente, seu sistema imunológico está no pico da produção de células de defesa e de reparação tecidual. Entre meia-noite e 2 da manhã, seu fígado está no auge do processo de detoxificação, processando as substâncias acumuladas durante o dia e preparando o metabolismo para o dia seguinte. Entre 2 e 4 da manhã, seus pulmões e seu sistema respiratório passam por um ciclo intenso de limpeza e regeneração do tecido pulmonar. Entre 4 e 6 da manhã, seu sistema cardiovascular começa a se preparar para o dia, com a pressão arterial e a frequência cardíaca aumentando gradualmente em antecipação ao despertar. Quando você acorda consistentemente em um desses períodos, seu corpo está te dizendo que o órgão ou sistema que deveria estar em seu ciclo de reparação naquele horário específico está encontrando dificuldades. Não consegue completar seu trabalho sem te acordar. E o sinal que usa para comunicar isso é o despertar. Isso não é teoria, é cronobiologia aplicada. E entender qual janela de tempo corresponde ao seu despertar é o primeiro passo para entender o que seu corpo está tentando te dizer.
Vamos falar sobre cada janela em detalhes, porque os mecanismos por trás de cada uma são completamente diferentes e as soluções também são completamente diferentes. Se você acorda consistentemente entre meia-noite e 1 da manhã, a seguinte cronobiologia aponta para o sistema biliar e para a vesícula biliar. Esse é o período em que a bile produzida pelo fígado deveria estar sendo processada e armazenada de forma eficiente para ser utilizada na digestão do dia seguinte. Quando esse processo encontra obstáculos, seja por cálculos biliares em formação, seja por inflamação da vesícula, seja por uma dieta rica em gorduras saturadas que sobrecarrega o sistema biliar ao longo do tempo, o corpo pode gerar sinais de desconforto que interrompem o sono nessa janela específica. As pessoas que acordam nesse horário frequentemente descrevem uma sensação vaga de desconforto no lado direito do abdômen, logo abaixo das costelas, às vezes confundida com indigestão ou com gases. Raramente conectam esse desconforto à vesícula biliar porque o sintoma é sutil, passageiro e desaparece quando levantam para ir ao banheiro ou tomar um copo de água. Mas a regularidade do horário é o dado mais importante. Se acontece toda noite ou quase toda noite entre meia-noite e 1 da manhã, e especialmente se piora depois de refeições gordurosas, isso não é coincidência. É um padrão que merece investigação. Se você acorda consistentemente entre 1 e 3 da manhã, a cronobiologia aponta diretamente para o fígado. Esse é o período de pico da atividade hepática noturna. Seu fígado está processando toxinas, metabolizando hormônios, regulando o açúcar no sangue e realizando centenas de funções bioquímicas simultâneas que são essenciais para que você acorde com energia e clareza mental no dia seguinte. Quando o fígado está sobrecarregado, seja por consumo regular de álcool mesmo que moderado, seja por medicamentos que exigem metabolização hepática intensa, seja por esteatose hepática não diagnosticada, que é extremamente comum em adultos acima dos 45 anos, mesmo naqueles que não são obesos, seja por resistência à insulina, que aumenta enormemente a carga metabólica. Sobre o fígado, ele não consegue completar seu ciclo de reparação noturna sem que o sistema nervoso central seja ativado como resposta ao estresse metabólico. O resultado é um despertar entre 1 e 3 da manhã. Muitas vezes acompanhado de uma sensação de calor interno que não tem razão aparente, de pensamentos acelerados que não conseguem parar mesmo quando você está exausto, de uma mente agitada e hiperativa no momento exato em que deveria estar em repouso profundo. Muitas pessoas que acordam nessa janela pensam que têm ansiedade, que é o estresse do dia que não conseguem deixar para trás, mas não é ansiedade. É o fígado trabalhando além da capacidade e usando o sistema nervoso central para sinalizar esse esforço. Entre 2 e 4 da manhã é o período dos pulmões e do sistema respiratório. Pessoas com asma brônquica não completamente controlada, com inflamação crônica das vias aéreas causada por alergias ou por exposição a irritantes ambientais, com refluxo gastroesofágico que irrita a laringe e a traqueia durante o sono na posição horizontal, ou com apneia do sono não diagnosticada que causa episódios repetidos de queda de oxigênio durante a noite, frequentemente tem seus piores episódios nessa janela de tempo. O tecido pulmonar está em modo de regeneração ativa, e qualquer processo inflamatório que comprometa essa regeneração pode gerar o despertar de forma repetida e consistente. Pessoas que acordam nessa janela frequentemente descrevem a necessidade de tossir, de se sentar na cama por alguns minutos, de sentir o peito mais pesado do que o normal ao acordar. Às vezes, há uma sensação de falta de ar leve que desaparece rapidamente quando ficam de pé. Esses sinais, especialmente quando associados a um horário consistente de despertar entre 2 e 4 da manhã, merecem avaliação pulmonar e respiratória específica. Se o seu horário de despertar é consistentemente entre 3 e 4 e meia da manhã, e você acorda com sensação de aperto no peito, com palpitações perceptíveis, com um aumento súbito da frequência cardíaca, ou com uma ansiedade física intensa que não tem razão emocional aparente, a cronobiologia aponta para o sistema cardiovascular. Esse é o período de transição em que o coração começa a aumentar gradualmente sua atividade em preparação para o dia. Em pessoas com qualquer grau de comprometimento cardiovascular, mesmo que ainda não diagnosticado, essa transição pode não ser suave.
pode gerar instabilidade elétrica no coração, variações abruptas de pressão arterial ou ativação súbita do sistema nervoso simpático que interrompem o sono de forma abrupta e assustadora. E aqui está o detalhe que mais preocupa os pesquisadores cardiovasculares. Essa janela entre 3 e 5 da manhã é estatisticamente o período com maior incidência de eventos cardiovasculares agudos em toda a população adulta mundial. Não porque o coração seja mais fraco de madrugada em termos absolutos, mas porque essa transição de repouso profundo para atividade crescente, quando o sistema cardiovascular já está comprometido por anos de pressão elevada, de inflamação vascular crônica ou de outros fatores de risco, cria condições de instabilidade que podem ter consequências sérias e que muitas vezes não foram detectadas porque a pressão no consultório médico parecia completamente normal. Se você acorda nessa janela com regularidade e acorda com sintomas físicos além do simples abrir os olhos, isso não é para ser ignorado. Isso não é para ser atribuído ao estresse ou à idade. Isso merece avaliação médica específica e urgente. Deixe um comentário agora com o horário exato do seu despertar. E se acorda com algum sintoma físico, além de simplesmente abrir os olhos, só o horário e o sintoma se houver algum. Essa informação é mais valiosa do que qualquer exame de rotina para entender o que seu corpo está tentando te comunicar todas as noites. Agora preciso falar sobre algo que a maioria das pessoas não considera quando pensa nos seus despertares noturnos. Algo que explica por que tentar resolver o problema com melatonina, com chás relaxantes, com rotinas de relaxamento antes de dormir, raramente funciona de forma completa e duradoura quando o problema é real e tem uma causa orgânica identificável. A melatonina ajuda você a adormecer mais facilmente. Ela não resolve o que está acordando você. Se o seu despertar é causado por estresse hepático, por inflamação pulmonar, por instabilidade cardiovascular noturna, tomar melatonina é como colocar tampões nos ouvidos para não ouvir o alarme de incêndio. O alarme continua soando, o fogo continua queimando. Você simplesmente não o ouve por um tempo. E quando a melatonina perde o efeito, o despertar volta. Às vezes pior do que antes porque o problema subjacente continuou se desenvolvendo sem nenhuma intervenção. O mesmo se aplica a qualquer intervenção que ataque o sintoma, o despertar em si, sem atacar a causa que está gerando o despertar. E identificar a causa exige entender qual sistema do seu corpo está sob estresse, por que está sob estresse e o que especificamente está criando esse estresse naquela janela de tempo específica em que você acorda. Existem 3 abordagens que, baseadas na cronobiologia e na medicina do sono, têm evidência consistente para reduzir os despertares noturnos ao atacar as causas mais comuns e não apenas os sintomas visíveis. A primeira abordagem é sobre o fígado e o sistema metabólico, que é a causa mais comum de despertares entre 1 e 3 da manhã e que afeta uma proporção muito maior de adultos do que a maioria das pessoas imagina. O fígado realiza seu trabalho de detoxificação e de regulação metabólica mais eficientemente quando não está simultaneamente processando uma carga alta de alimentos ou de álcool nas horas imediatamente anteriores a esse pico de atividade. Se você come tarde, especialmente refeições ricas em gordura saturada ou em proteína animal de difícil metabolização, ou se consome álcool nas 4 horas antes de dormir, você está garantindo que seu fígado vai chegar ao seu período de pico de atividade noturna entre 1 e 3 da manhã já sobrecarregado com trabalho de digestão e de metabolização que deveria ter concluído horas antes. Ele vai tentar fazer os 2 trabalhos simultaneamente. E o estresse desse esforço duplo é o que gera o despertar. A mudança mais eficaz e mais imediatamente implementável para reduzir despertares hepáticos é encerrar toda a ingestão de alimentos pelo menos 3 horas antes de dormir e eliminar completamente o álcool nas 4 horas antes de dormir. Não reduzir para uma taça de vinho, eliminar completamente nessas 4 horas, porque o álcool interfere diretamente com o ciclo de sono REM, com a atividade hepática noturna e com a regulação do açúcar no sangue, de uma forma que qualquer quantidade, por menor que seja, produz efeitos mensuráveis na qualidade do sono nessa janela específica. Pessoas que implementaram essa mudança de forma consistente por 2 semanas completas reportam redução significativa nos despertares noturnos, especificamente na janela entre 1 e 3 da manhã. Não porque a melatonina aumentou, não porque o estresse diminuiu,
mas porque o fígado conseguiu completar seu trabalho de reparação noturna sem precisar acionar o sistema nervoso central como resposta ao estresse metabólico acumulado. A segunda abordagem é sobre o sistema cardiovascular e o sistema nervoso autônomo, e é especialmente relevante para pessoas que acordam na janela entre 3 e 5 da manhã. Existe uma prática simples que tem evidência crescente e consistente para reduzir a instabilidade cardiovascular noturna e melhorar a qualidade da transição entre repouso profundo e atividade matinal. Chama-se exposição à luz natural pela manhã. Quando você expõe seus olhos à luz natural nos primeiros 30 minutos depois de acordar, preferencialmente luz solar direta ou pelo menos de céu aberto sem filtros de vidro ou de óculos de sol, você ancora o seu ritmo circadiano com uma precisão que nenhum suplemento disponível no mercado consegue igualar. Isso acontece através de uma via neural direta chamada via retino-hipotalâmica, que conecta sua retina ao núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é o relógio biológico central do seu corpo. Quando esse relógio está bem ancorado pela exposição matinal à luz, a sincronização de todos os outros ritmos biológicos melhora de forma cascata. O cortisol matinal sobe no horário certo e na quantidade certa. O sistema nervoso autônomo faz a transição do parasimpático para o simpático de forma gradual e estável. A pressão arterial e a frequência cardíaca aumentam de forma suave ao longo da madrugada em vez de subir abruptamente, o que é exatamente o padrão que gera os despertares assustadores com palpitações e aperto no peito. 30 minutos de luz natural pela manhã. Todos os dias, sem exceção. Sem óculos de sol durante esses 30 minutos porque os filtros de proteção UV reduzem significativamente o sinal luminoso que precisa chegar à retina para ancorar o ritmo circadiano. Essa é uma das intervenções cronobiológicas com melhor relação entre simplicidade de implementação e amplitude de efeito sobre a qualidade do sono noturno e sobre a estabilidade cardiovascular nas horas de madrugada. A terceira abordagem é a mais direta e a mais importante para qualquer pessoa cujo despertar noturno é regular, ocorre sempre no mesmo horário e é acompanhado de sintomas físicos que vão além do simples acordar. Você precisa de uma avaliação médica que vá além do exame de rotina convencional. Especificamente, você precisa de 2 tipos de informação que os exames convencionais de consultório raramente fornecem porque são medições pontuais feitas em condições controladas que não refletem o que acontece no seu corpo durante as horas de sono. O primeiro é um perfil metabólico hepático completo, que inclua não apenas as enzimas hepáticas convencionais, como ALT e AST, mas também marcadores específicos de esteatose hepática como a gama-GT e a ferritina, e marcadores de inflamação hepática crônica de baixo grau. Muitas pessoas têm comprometimento hepático significativo com enzimas convencionais completamente normais. Os marcadores adicionais são o que revela o problema real. O segundo é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial de 24 horas, o MAPA, que é o único exame que mede sua pressão durante o sono e que pode revelar hipertensão mascarada, padrão non-dipper ou padrão Heiser noturno. Qualquer um desses padrões é invisível nos exames de consultório e qualquer um deles pode estar gerando o despertar na janela cardiovascular entre 3 e 5 da manhã. Leve ao seu médico o horário exato do seu despertar e descreva com precisão o que sente quando acorda. Não diga apenas que acorda durante a noite, diga que acorda consistentemente às 3 da manhã com sensação de calor interno e pensamentos acelerados, ou às 4 da manhã com palpitações perceptíveis, ou à meia-noite com desconforto no lado direito do abdômen. Essa especificidade transforma completamente a conversa médica e aumenta dramaticamente a probabilidade de um diagnóstico preciso que leve a uma solução real. Você não está acordando à toa. Seu corpo não está falhando de forma aleatória ou inexplicável. Está se comunicando com você em uma linguagem que tem lógica interna, que tem precisão biológica e que tem significado clínico real. E agora você tem as ferramentas para começar a entender o que ele está dizendo todas as noites. O horário do seu despertar não é uma inconveniência a ser gerenciada com melatonina e com fones de ouvido com ruído branco.
É uma informação, talvez a informação mais valiosa e mais consistentemente ignorada que seu corpo te oferece sobre o estado da sua saúde interna. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e que reclama de acordar sempre no mesmo horário, sem nunca ter entendido por quê. Essa pessoa provavelmente nunca ouviu que o horário do despertar pode ser uma linguagem biológica com significado clínico preciso. E essa informação pode mudar completamente como ela pensa sobre a própria saúde e sobre os sinais que seu corpo envia. Inscreva-se nesse canal, porque no meu próximo vídeo vou revelar algo que surpreende completamente a maioria das pessoas. Você acorda toda manhã com a boca completamente seca e provavelmente pensa que é só falta de hidratação ou que respirou pela boca durante a noite. Não é. Médicos estão identificando que esse sintoma, aparentemente banal, é um dos sinais mais precoces de que o coração está falhando silenciosamente durante o sono. E a maioria das pessoas ignora esse aviso por anos, até que o dano se torna impossível de reverter. Você não vai querer perder isso. Eu sou Daniel Reis. Cuidem-se. Este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos, e não substitui orientação médica profissional. Consulte sempre um médico qualificado antes de fazer qualquer mudança relacionada à sua saúde.